Conselho Consultivo, os ministros das Finanças do Euro podem ainda esta semana ser chamados a decidir o perfil do terceiro resgate grego, escolhendo quem paga pelo buraco orçamental do país. Existem 3 opções em cima da mesa. Se a extensão de 2 anos, de 2014 para 2016, para o ajustamento do terceiro resgate grego parece estar assente, o financiamento permanece em aberto. Existem várias opções em cima da mesa. Uma são os novos créditos na ordem dos 30 mil milhões de euros. Atenas está pressionada a avançar com todos os requisitos de reforma e cortes negociados com a Troika para justificar que uma próxima reunião do Eurogrupo solte os 31,5 mil milhões de euros da nova tranche, essencial para evitar uma bancarrota ainda este ano. Uma outra opção, que parece ser a escolhida por Berlim, é a solução de um programa de recompra de dívida soberana. Schäuble garante que é a mais realista das opções. O problema é que esta opção isolada não chega para deixar a Grécia numa posição de sustentabilidade a médio prazo. Uma terceira opção é um novo perdão de dívida que será proposto pela Troika, desta vez para os credores institucionais, ou seja, BCE e governos. Mas tanto um como o outro têm-se oposto a esta solução, uma hipótese que o ministro alemão das Finanças apelidou de irreal. São opções para manter Atenas à tona, aumentando a sustentabilidade da sua dívida, que estão a ser discutidas a nível técnico para chegar a uma eventual decisão política a nível ministerial. As decisões terão de passar sempre pelo crivo dos governos, mas, pelo menos nesta fase, o cenário de abandono do euro parece afastado. Este domingo, o governo grego e os 3 partidos que o apoiam não conseguiram fechar um acordo sobre o novo pacote de austeridade. O ministro das Finanças grego garante que o acordo estará pronto a tempo, mas a Troika não está disposta a suavizar a reforma laboral, de acordo com o pedido feito pelos partidos governamentais. Esta segunda-feira, o grupo de trabalho do Eurogrupo reúne em Bruxelas. O ministro grego não vai apresentar o acordo definitivo como era esperado, mas vai trocar informações com os homólogos comunitários. O presidente grego diz que o seu povo já deu tudo o que tinha para dar e que a Grécia tem de sair rapidamente da crise. O PS pede ao Governo para explicar o que entende por refundação do país, mas rejeita qualquer solução que belisque o Estado Social português. É reação à proposta que Passos Coelho lançou ao Partido Socialista durante as jornadas conjuntas do PSD-CDS. O PS acusa ainda o Executivo de estar a criar um jogo político. O PS não percebe o que Passos Coelho quis dizer quando desafiou António José Seguro a juntar-se à refundação do memorando e a uma reforma profunda do país. Seja como for, Seguro respondeu logo no sábado, num jantar com militantes do PS em Almada. Afirmou que o convite chega tarde e que vem de quem já tem pouco capital de confiança para oferecer às negociações. O secretário-geral do PS acrescentou que o partido não está disponível para nenhuma revisão constitucional ou qualquer outra alteração legislativa que belisque o Estado Social. Do lado dos sindicatos, também houve reação, nomeadamente da UGT. João Proença afirmou igualmente desconhecer o que o primeiro-ministro quis dizer com refundação e acusou-o de esquecer o diálogo com os partidos políticos. Não sabemos bem o que é que o primeiro-ministro e o presidente do PSD queria dizer com essa questão da refundação. Infelizmente, o governo perdeu claramente de vista que deve haver um grande diálogo entre partidos, nomeadamente com o Partido Socialista, relativamente às medidas de acordo com a Troika. Em maio de 2011, quando foi celebrado o acordo, isso foi feito nessa base e depois o Governo foi deixando cair. Nas jornadas parlamentares conjuntas PSD-CDS, Passos Coelho deixou claro que quer uma refundação e reforma profunda do país até 2014. Este discurso já tinha sido adotado dias antes pelo Ministro das Finanças, quando Vítor Gaspar disse que o corte de 4 mil milhões de euros na despesa vai exigir a redefinição das funções do Estado. Mas nem o Primeiro-Ministro nem outros membros do Executivo acabaram por explicar o que entendem por refundação do memorando. O Ministro da Defesa foi o único a falar, mas só para dizer que terá de ser Passos a explicar. Para analisar estes temas, contamos com a presença habitual às segundas-feiras aqui no Conselho Consultivo de Tomás Vasques e Nuno Gaioso Ribeiro. Os dois, muito obrigada pela presença aqui neste Conselho Consultivo. Tomás, começo por si. Como é que vê estas declarações do Primeiro-Ministro em dia de jornadas parlamentares conjuntas?
Para mim, o que é um pouco baralhado, a refundação do memorando associado a uma profunda reforma do Estado, aquilo está baralhado, mas na cabeça do Primeiro-Ministro o que está é a refundação do Estado, entre aspas, a refundação, que não é uma novidade, só para quem anda distraído será novidade, porque não devemos nos recordar, e está tudo unido por um fio condutor, que a primeira intervenção do atual Primeiro-Ministro de Passos Coelho no Congresso, em abril de 2010, no Congresso que o elegeu presidente do partido, de alguma forma surpreendendo, ele centrou toda a sua intervenção na revisão constitucional, na necessidade de uma profunda reforma do Estado, para a qual era necessário uma revisão constitucional, tendo como objetivo principal do partido, naquele momento, a partir daquele momento, a revisão constitucional. Passado aí um mês, em declarações ao Jornal Diário, numa entrevista, ele precisou quais eram os pontos fundamentais dessa revisão constitucional. Passavam por retirar à Constituição o tendencialmente gratuito, é o que é a expressão da Constituição, em relação à educação, à saúde e acabar com a justa causa de despedimento. E estas eram as três traves mestras do pensamento que eu classificarei de neoliberal na transformação, na refundação do Estado. Do Estado. Recordamos-nos todos que houve um clamor quase nacional a esta proposta de revisão constitucional. Aliás, recordo-me, e discutimos aqui, que nos dias seguintes as sondagens fizeram cair o PSD 8, 10%. 8, 10% nas sondagens. E Pedro Passos Coelho entrou num processo durante um mês e meio, 2 meses e meio, de ir todos os dias alterando a Constituição, mas teve sempre subjacente, aquele ponto de partida teve sempre subjacente, e desde aí e até hoje há uma agenda escondida, neoliberal, em toda a atuação do Primeiro-Ministro e deste Governo. E esteve escondida até à queda do PEC 4, até à queda do último Governo, com a rejeição do PEC 4, porque os motivos da rejeição do PEC 4 tinham a ver no entendimento do Primeiro-Ministro, do líder da oposição e atual Primeiro-Ministro, tinham a ver com recusar um aumento de impostos. Durante a campanha eleitoral foi sempre prometendo coisas que sabia, porque ele dizia que tinha conhecimento da situação, que era impossível de cumprir, desde não retirar salários, os subsídios e os 13º e 14º mês e muitas outras coisas, e sempre através da Troika ele procurou fazer as transformações que aquele grupo que hoje dirige o PSD tem em mente que são boas para Portugal. Chegados aqui, ele, Pedro Passos Coelho, já fez o primeiro percurso, indo para além da Troika, no primeiro ano, 2012, cujos resultados estão à vista. Mal para o déficit, mal para a dívida externa, na medida em que aumentou um e outra, a dívida externa, mal para os portugueses, obviamente, desrespeitando a essência do acordo, que tinha a ver com 2/3 de corte na despesa, 1/3 de proveniente de receitas dos impostos. Chegado a este ponto, que o Governo está completamente descredibilizado, que o parceiro da coligação já por duas vezes fez significativos protestos contra esta política. Uma a propósito da TSU, outra a propósito do próprio Orçamento de Estado, agora apresentado. Passos Coelho acha que, com este Orçamento de Estado, vai ser tão desastroso para os portugueses, os resultados vão ser tão maus para a economia e para todas as metas que se pretendem atingir, que ele aí vai finalmente chegar a criar as condições para refundar o Estado como ele pensa desde 2010, que propôs através da revisão constitucional. E sem revisão constitucional, resguardar na Troika, destruindo a economia, o emprego
e tudo mais, permitindo criar aqui um exército de desempregados que faz baixar consideravelmente nas condições de mercado de trabalho a mão de obra, para além dos efeitos do decréscimo da mão de obra por via de impostos. Ele vai criar as condições que depois vai dizer não há outra maneira senão, e o Ministro das Finanças já tinha dito, temos que saber, os portugueses querem mais Estado do que aquilo que querem pagar. Querem mais coisas do Estado do que aquilo que querem pagar. Esta é a premissa para todas as alterações. A refundação não é do acordo. O acordo renegocia-se. Há uma negociação, isso já há um ano que toda a gente diz que o acordo deve ser negociado, devem ser negociados os prazos, as taxas de juro, os montantes, um eventual segundo resgate. Portanto, é uma negociação do acordo, mas não é essa a palavra que foi utilizada, a negociação do acordo. Pedro Passos Coelho finalmente assume que quer refundar o Estado português, estourando completamente com o Estado Social Mínimo, que ele já o tem reduzido. Nuno, como é que vê todas estas reformas, refundação, revisão que Passos Coelho ontem referiu? Bom dia. Eu antes de ir a esse tema, queria só daqui, acho que em nome de todos, dar um abraço ao Manuel Rodrigues, que durante cerca de um ano participou nestes debates connosco como comentador e agora foi nomeado o Secretário de Estado das Finanças e, portanto, já lhe boa sorte, porque acho que a boa sorte dele será a boa sorte de nós todos, tendo nós aqui, na nossa função de comentar, algumas dúvidas se o caminho que vai ser seguido também em termos de finanças é o caminho correto. Mas, em primeiro lugar, deixar esta nota e desejar boa sorte ao Manuel Rodrigues. Sobre a refundação, eu confesso que estou confuso. O Tomás já foi mais além, provavelmente já interpretou mais além do que aquilo que está dito, concordando eu substancialmente com ele. Mas pondo as coisas direitas, na minha interpretação, claro. O memorando tem uma virtude neste contexto, porque pressupôs a aceitação de um bloco político constituído pelo PS e pelo PSD. O memorando continha já medidas significativas de reformas de fundo em algumas estruturas necessárias na nossa sociedade. Na justiça, na saúde e na presença do Estado, por exemplo, no setor empresarial. Portanto, o memorando já continha ele próprio um conjunto de reformas grandes, enunciadas nos seus princípios genéricos, não concretizadas, mas que permitiriam, na acessão que foi negociada, permitiriam fazer a consolidação justamente ao encontro daquilo que foi a promessa eleitoral deste governo, ou seja, que a consolidação orçamental se faria 2/3 pelo lado da despesa pública e 1/3 pelo lado da receita. Não é isso que temos assistido até agora, todos nós sabemos que a tentativa de consolidação tem sido feita num sentido inverso a esse. Julgo que no orçamento estamos a falar de 80% pelo lado da receita e 20% pelo lado da despesa. E o Primeiro-Ministro veio sentir-se na necessidade de lançar uma discussão que, aliás, e no sentido que já tinha sido pré-anunciado, o Ministro das Finanças tinha anunciado ao dizer que é preciso repensar as funções do Estado e em que sentido é que nós queremos ter o Estado. E isto porquê? Porque eu acho que o Primeiro-Ministro também já percebeu que o caminho que foi tomado de fazer este processo de consolidação à custa da receita e à custa de um aumento significativo de impostos é um caminho que nos vai levar a lugar nenhum. Ou seja, é um caminho que nos está a levar progressivamente ao empobrecimento, as pessoas veem o seu orçamento reduzido, consomem menos e as empresas investem menos e, portanto, vamos entrando numa espiral recessiva, ela própria afetando a receita programada e, portanto, não saímos daqui. E a forma de o fazer, na interpretação do Primeiro-Ministro, parece ser reformar o Estado. E reformar o Estado num sentido, que eu diria assim ainda muito preliminar, emagrecer o Estado. É óbvio que, se nós aqui estivermos a discutir isto muito profundamente, todos nós achamos que o Estado tem hoje um conjunto de custos e um conjunto de estruturas desnecessárias para as funções que presta e que deve prestar e que precisam de ser reorientadas. O processo de, por exemplo, renovação tecnológica no Estado tornou dispensável muita gente. O processo de melhoria de produtividade de alguns procedimentos e de algumas funções do Estado trouxe significativas melhorias e não significou uma redução significativa de custos. E, portanto, há coisas que devem, de facto, ser pensadas no Estado e sobre a qual eu julgo que poderia haver um consenso político para as pensar. O problema não é esse. O problema é que, aparentemente, eu estou de acordo com o Tomás,
aparentemente por trás disto há uma outra agenda, e há uma outra agenda que pode tocar em alguns dos pilares essenciais do Estado como o conhecemos e, portanto, especificamente na área da saúde, na área da educação e numa outra área com natureza diferente que tem que ver com a flexibilização dos vínculos laborais. E aí eu acho que o Primeiro-Ministro vai ter um problema muito, muito grande, porque não só isso tem uma carga ideológica óbvia, onde dificilmente terá os consensos que são necessários, mas porque é justamente nestas alturas de maior dificuldade, nestas alturas de crise, que o Estado é muito relevante no conjunto de prestações sociais que faz à generalidade das populações. Eu acredito que nem toda a gente tem essa percepção, mas os cuidados de saúde de natureza pública, as escolas de natureza pública e outras funções essenciais do Estado são cada vez mais relevantes e, nestes particulares contextos, são aquilo que permite agregador e aquilo que permite ainda, do ponto de vista da organização e da estratificação social, o mínimo de possibilidade e de esperança para muitas famílias. E, portanto, entrou-se aqui, de facto, as palavras são muito perigosas. O Primeiro-Ministro fala de refundação do acordo de memorando e de uma própria refundação do país. Nem é do Estado, é do país, que teoricamente é algo muito, muito diferente do próprio Estado. E agora acho que se vai impor e que a pressão política e partidária vai impor que ele próprio venha clarificar o que é que quis dizer em concreto. Só que eu posso... Eu acreditaria na boa vontade do Primeiro-Ministro, se, das palavras agora da refundação, se ele, em maio, junho deste ano, quando começaram a aparecer, pelos relatórios de execução orçamental, começaram a aparecer os primeiros resultados notórios e visíveis de que a aplicação das medidas tomadas em finais de 2011 para 2012, estavam a produzir os efeitos desejados, quando ele verificou que não estavam, que o déficit estava muito acima, que a dívida externa estava a aumentar, que o desemprego tinha disparado de tal ordem que o próprio Ministro das Finanças dizia que não compreendia os motivos. Nesse momento, uma refundação, a palavra não é acertada, mas nesse momento era, digamos que, fazer o balanço espera. Era um para pensar e dizer, se estas medidas não estão a provocar os efeitos, vamos lá ver o que é que está aqui errado, vamos lá renegociar com a Troika, vamos lá refundar isto, utilizando a palavra, mesmo que ele quisesse utilizar essa palavra. Agora, tendo em cima da mesa os resultados todos negativos de 2012, provenientes das medidas que tomou. Tendo feito mesmo uma guerra com o seu próprio parceiro de coligação para impor um Orçamento de Estado para 2013 que não só repete a mesma receita, como amplia substancialmente a dose, sabendo que, podemos discordar do Vítor Gaspar, mas sabemos que ele sabe melhor do que ninguém quais os resultados que esta receita, este Orçamento de Estado para 2013 vai provocar. É neste momento em que, a 2 ou 3 dias da aprovação na generalidade do Orçamento de Estado, que vai ser aprovado, é neste momento que ele coloca, já com todas as medidas desastrosas para 2013, que ele coloca então este problema, um problema que só se colocará em abril, maio, quando os resultados começarem a ser negativos. Portanto, é desajustado e não é de boa fé. Era só isto que, neste momento, colocar esta questão não tem fundamento. Nuno, então eu pergunto-lhe assim, de que forma é que este refundamento do memorando pode ser feito e como é que o PS pode entrar nesta refundação? Bem, como o PS pode perguntar, eu posso dar algumas sugestões, mas não sei. Vamos por partes. Há compromissos que nós temos e há objetivos que nós vamos ter que atingir, provavelmente de uma forma mais lenta, provavelmente de uma forma mais progressiva e provavelmente de uma forma menos onerosa para a população. E, portanto, em concreto,
Se me perguntar se eu estou de acordo e se eu acho que o Partido Socialista se deveria envolver com o Governo numa renegociação e na subscrição de um acordo renegociado com a Troika... Mas é isso que Passos Coelho quer com esta refundação, uma renegociação? Já lá ia. Se me perguntar se isso deve envolver o arco de governação, como é chamado, o arco de poder, como é chamado, nesse sentido, eu diria que sim. Segunda coisa, tenho sérias dúvidas, até dúvidas constitucionais, democráticas, etc., se aquilo que Passos Coelho quer, mesmo que eu discorde em absoluto de muitas das coisas, é algo que deve ser negociado com a Troika. Quer dizer, as nossas opções políticas, estruturais, em termos das funções e dos serviços públicos que queremos prestar com gratuitidade, ou daquilo que é a intervenção do Estado nas atividades económicas, etc. Tenho sérias dúvidas que isso tenha que ser algo de um objeto de um acordo com a Troika. Passos está a dar mais poder à Troika do que a Troika deverá ter? Não, eu acho que Passos está a usar uma coisa meramente de tática política, quer dizer, ele próprio já percebeu que o garrote financeiro que achava que seria suficiente para cumprir os objetivos do memorando é insuficiente e então quer criar algo mais, quer criar uma expectativa de fazer algo mais estrutural e usa este termo refundação. É óbvio que o PS se vai recusar, a meu ver, a envolver em tudo o que afeta aquele núcleo essencial de direitos sociais, que são também a contrapartida de um Estado competitivo, ou seja, a nossa contrapartida da competitividade é um outro lado da moeda que nós nunca podemos esquecer, chamado coesão. E isso faz parte, quer dos pilares essenciais da nossa democracia, como até da construção da União Europeia. Fala-se hoje muito pouco no lado da coesão, mas é preciso falar do lado da coesão, porque numa economia aberta, competitiva e de mercado, haverá sempre uma quantidade de pessoas que são excluídas socialmente, excluídas por diversas razões, porque não estão a participar no jogo por algumas razões, algumas boas, mas perigosas, como tem sido o envelhecimento progressivo da população, outras por via das taxas de desemprego, etc. E o Estado tem que assegurar sempre algumas funções essenciais que permitam ir nivelando a competição social e a competição empresarial. E, portanto, se por refundação nós entendemos aquela visão inicial que o Primeiro-Ministro tinha a pretexto da revisão constitucional, eu diria que dificilmente vai existir um acordo político entre o Partido Socialista e o PSD nesse sentido. Se por refundação o Primeiro-Ministro, coisa que não me parece, mas quiser dizer algo diferente, de estruturar alguns setores que apresentam ineficiências e atrasos competitivos em Portugal. Por exemplo, a área da justiça, que é uma área fundamental que estava no acordo da Troika, ou a definição daquilo que é a participação e envolvimento do setor empresarial do Estado, ou da dimensão do próprio Estado em termos da sua organização político-administrativa. E, por exemplo, não falámos aqui ainda deste assunto a sério, mas da organização dos municípios e das freguesias, etc. Nesse registro, eu acho que aí poderia haver uma hipótese de ter um envolvimento mais amplo para conseguir fazer esse processo. Mas tenho sérias dúvidas que seja neste segundo sentido que o Primeiro-Ministro fala quando fala de refundação. Mas, introduzindo aqui a questão da Grécia, era a altura de Portugal reconhecer que este caminho, ou poderemos estar nesse sentido, quando Passos Coelho fala em refundação, de mudar as regras do memorando, quando vemos a Troika dizer que os países europeus devem perdoar a dívida grega e que a Grécia poderá estar à beira de um terceiro resgate. Já aqui dissemos várias vezes, ou pelo menos eu disse, que o programa da Troika, nós tínhamos esse indicativo, essa experiência que o programa da Troika aplicado à Grécia era desastroso, tal como aplicado a Portugal, e estávamos a fazer o mesmo caminho, no mesmo sentido, só que a Grécia ia à nossa frente e onde se adicionavam também algumas particularidades da sociedade grega e do Estado grego. A intenção do Primeiro-Ministro e do Governo não é minimamente, porque não se reconhece no discurso que ele fez no final das jornadas parlamentares, não se reconhece minimamente uma renegociação no sentido de alterar o acordo com a Troika para evitar os erros que têm sido cometidos na Grécia e que estão a ser cometidos em Portugal. Porque ele teria dito, por outras palavras, falado nessa renegociação. Portanto, nós vamos seguir o caminho da Grécia. E a Grécia, que tem sido um mau aluno, no sentido em que o próprio Primeiro-Ministro dá a sua aplicação para além do acordo da Troika e a sua dedicação e subserviência em relação à visão alemã da resolução da crise, a Grécia, apesar de ter sido sempre mau aluno, tem obtido
neste seu processo uma série de vantagens. Já foi diminuído para 50% a dívida junto dos bancos privados. E agora está na iminência de ver reduzir a sua dívida, dívida em relação aos Estados soberanos, de modo que é reduzido também a 50%. Há uma redução substancial da dívida da Europa, quer dos privados, quer dos públicos, à Grécia. E já vamos para o terceiro resgate, e há cada vez mais o consenso, que inclui a Alemanha, de que o tempo deve ser dilatado mais 2 anos. Portanto, são tudo um conjunto, nós que não temos algumas particularidades negativas da Grécia. Este conjunto de situações que também, mais cedo ou mais tarde, terão de ser exigidos para Portugal, resolveriam facilmente o nosso problema. Nuno, teríamos tempo para falar ainda da questão grega e dos efeitos que este perdão que agora a Troika exige, mas estamos no limite do nosso tempo. Contamos certamente com mais tempo para a semana para analisarmos este tema. Obrigada aos dois pela presença aqui no Conselho Consultivo.